Bom dia, caros alunos. Vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, a gente saímos de um período, um período da Idade Média, onde vimos, duas grandes correntes que se desenvolveram naquele momento, que foi a patrística e a escolástica. De um lado, Santo Agostinho e de outro lado, Tomás de Aquino. E agora a gente vai entrar na Idade Moderna, onde a gente vai ver um pouco, sobre a grande transformação dessa Idade Moderna, que foi a mudança de mentalidade. Como seria essa mudança de mentalidade? Ou seja, entre dois mundos. Foi o surgimento, do renascimento cultural, ou seja, entre o século XIV e o século XVI, que começou essa alteração do desenvolvimento em busca, da razão. E começou a surgir, vários filósofos com o intuito de mudar, a mente das pessoas, tirar ele daquela ignorância, para poder eles se libertar e conseguir se desenvolver ao longo do processo deles, que é o processo de conhecimento, para lutar pelos seus direitos. Por isso que foi uma grande patamar dessa mudança de mentalidade. E a partir daí o renascimento cultural foi um dos motivos que levou, a sociedade naquele momento a se desenvolver, ou seja, mudar seu jeito de pensar. Então vamos ver o que seria essa mudança de mentalidade. Então, a partir desse momento, a mudança de mentalidade foi a questão, como eu falei para vocês, o surgimento do Renascimento. Mas o que foi o Renascimento? O Renascimento foi um período da história da Europa que ocorreu entre o século XIV ao século XVI, que ocorreu gradualmente profundas mudanças econômicas, políticas, religiosas, culturais e científicas. Nesse período, usou-se muito a questão do modelo, da arte e da cultura da antiguidade clássica, que foi abandonada, E a partir daí eles começaram a resgatar novamente essa visão desses antigos civilizações, e a partir daí o homem passou a ser o centro da vida. Com isso, nesse intuito dessa grande transformação e o resgate da cultura, a transformação no campo das ciências começou a desenvolvimento científico que levou esse homem a refletir sobre as suas capacidades, ou seja, o seu desenvolvimento naquele momento, de conhecer a realidade, de investigar a natureza, de buscar a sua vida na sociedade, de ver realmente como seria esse desenvolvimento. A mudança na forma de compreender o mundo focou agora no ser humano, que antigamente, na Idade Média, era focado na questão de Deus, que Deus quer provir de tudo aquilo que estava desenvolvendo na Terra. E já agora, com essa mudança de mentalidade, o homem passou a substituir essa visão e começou a desenvolver, certas coisas por conta da ciência, por conta da tecnologia surgindo. Então o homem passou a ser o centro das atenções. Mas esse centro das atenções do homem, ele começou a ter dessa valorização, na sociedade. Então, no século XIV, inicialmente na Península Itálica, depois em toda a Europa ocidental, houve um movimento de revalorização da arte e da cultura da antiguidade clássica, que serviu de modelo para os artistas renascentistas. E a partir daí eles buscavam o retorno ao passado grego-romano, mas a recolocação, do homem no centro da vida, ou seja, uma teoria ocorrida da cultura clássica, que a partir desse momento a pintura, a escultura, a arquitetura, a literatura e outros temas religiosos da arte medieval foi mantido, mas em destaque passou a ser o ser humano como o centro das coisas da natureza. Nesse campo da ciência, começou a transformação que foi menos intensa que o desenvolvimento científico, que levou o ser humano a refletir sobre a sua capacidade de conhecer a realidade, sobre a sua própria vida, ética na sociedade, as formas de organização social e política. Então, o Renascimento foi isso, gente. Foi um período de gestação do novo homem que surgiu para esse desenvolvimento. A partir daí, esse desenvolvimento do humanismo, o que seria o humanismo? O humanismo foi um movimento literário, filosófico, artístico que buscou ressaltar o valor da dignidade, da razão e da liberdade dos homens,
que a partir do momento que os homens começaram a incrementar esse desenvolvimento dentro, né, e buscando a sua valorização, e a partir daí ele começou a fazer parte desse centro das atenções por conta do seu valor, do seu desenvolvimento, da ciência, por conta da tecnologia surgindo, e o humanista se destacou pela sua grandeza, ou seja, o ser humano por sua capacidade de conhecer a natureza e interferir na realidade, que é isso que o homem fez, ele interferiu nessa realidade. Deus continuou sendo o fundamento de todas as coisas. Ninguém diz que Deus não é o fundamento de todas as coisas. Porém, de toda a ordem do mundo, mais o ser humano é capaz de entender e agir sobre esse mundo, que ele começou realmente a fazer essa interferência. O italiano Petrarca é considerado o primeiro humanista que criou as discussões metafísicas dos antigos escolásticos para acreditar que não contribuiu para a formação humana e defendeu que a educação deveria se apoiar na sabedoria clássica, ou seja, pelas questões da antiguidade, pela questão das primeiras civilizações gregas romanas, que foi esquecido na Idade Média e foi resgatada, né, nesse movimento de renascimento, porque a partir daí essa arte, essa escultura, essa visão da arte do grego romano, ele demonstrava que o homem estava no centro das atenções, porque a partir daí que ele começou a verificar a sua própria realidade de mundo. Então começou a surgir alguns, né, filósofos que começou a incrementar esse grande renascimento. Podemos citar vários, mas em destaque vamos falar do Michel de Montaigne, né, Michel Montaigne, né, de 1533 a 1592, nascido na França, foi um importante filósofo do Renascimento, né? Ele criticou os humanistas e que exaltava demasiadamente a razão humana. Ele também desenvolveu uma filosofia baseada no estoicismo, que a gente viu, né, do ceticismo, né, que foi essas escolas surgiu no período helenístico, né, e na filosofia socrática. A partir daí, ele defendia que não é possível chegar a qualquer certeza sobre a realidade natural ou social. Esse grande filósofo, Michel de Montaigne, ele considerava que o ser humano muito pretensioso por acreditar que a razão humana ou ciência tornava superior aos outros animais. Com isso, ao contrário, ele achava que o afastamento da simplicidade tornava o homem mais miserável. A partir daí, Michel de Montaigne, o ser humano deveria buscar o seu interior e a sua sabedoria para viver bem e feliz, que é isso que ele diz. A partir do momento que ele acreditava que o homem tinha tanta virtude, tanta qualidade, por que não fazer isso? Porque tinha tanta miséria, tanta dor, ou a questão do maltrato. Porque o homem, em vez de fazer o ruim, porque não fazia o bom, já que ele era dotado de tanta virtude, que é isso que Michel de Montaigne quis dizer com esse tipo de colocação. Saímos desse grande filósofo, então no outro, né, nasce na Itália. Quem não já viu ou leu Nicolau Maquiavel, utilizado muito na política, né? 1469 a 1527, inaugurou a filosofia política moderna. Ele partiu de nenhuma situação religiosa, metafísica ou imaginária a respeito do ser humano. Ele defendia o seguinte, que o homem, a partir da sua observação, ele fez uma grande colocação. O ser humano é egoísta, covarde e tem a ambição por riqueza e glória pessoal. Verdade. Defendeu que a política e as relações de poder têm suas próprias leis e necessidades. O grande filósofo Nicolau Maquiavel escreveu O Príncipe, foi uma grande obra que é utilizada até hoje na arte da política, né? A partir daí, esse livro serviu como guia para os governantes. Nessa obra, ele afirmou que são as circunstâncias que determinam o que é o poder ou não ser feito a política. O governante virtuoso é aquele que conhece a situação em que se encontra e sabe agir para conquistar o governo ou para manter seu poder. O governante, se tiver que optar, ele deve preferir se
temido e ser amado. A partir daí, Nicolau Maquiavel, proposta dele, no grande livro dele, fascículo O Príncipe, tem toda essa arte da política e adorado, e a partir daí também usava o poder para mensurar, né, o seu súdito. Tudo isso começamos a perceber como surgiu esse movimento. Então, o Renascimento, foi uma proposta desses grandes filósofos de abrir a mente, né, da sociedade em busca dos seus direitos. E a partir daí, eles libertando eles da sua ignorância, eles poderiam realmente lutar com esses direitos. Que é isso que eles fizeram, esses grandes filósofos. Então, com tudo isso, né, o Renascimento foi essa, a proposta do Renascimento foi essa, né, desse período, né, esse período de libertar a sociedade da sua ignorância e buscar cada vez mais a democracia. O intuito da mudança dessa mentalidade foi isso, que o Renascimento, o humanismo, surgiu, né, com esse grande movimento, com esses grandes filósofos de mudança para que a sociedade pudesse realmente lutar, né, e conseguir a democracia, ou seja, a liberdade de realmente ver as coisas naquele momento. E com isso, a democracia surgindo como uma arte de defesa da própria igualdade entre a própria sociedade, que é isso que foi esse período do Renascimento. Fica com Deus, até a próxima, fica com essa grande palavra em Libras, o início.